Bom, vamos iniciar a nossa aula, hoje continuando a nossa série sobre os 10 mandamentos. E hoje nós vamos tratar de uma vez 2 mandamentos seguidos, né? Da primeira vez eu vou fazer uma recapitulação. Você se recorda que nós aprendemos o primeiro mandamento? Vocês se lembram do tripé filosófico? Quantos lembram aí? Levantem as suas mãos. Pode levantar, sem vergonha. Vamos lá. Metafísica, depois epistemologia e por último, sobrou só um agora, gente. Ética, isso. Isso foi muito importante, por quê? Porque nós, através do estudo de cosmovisão, nós sabemos que esses 3 pilares aí, eles nos ajudam a interpretar outras correntes de ideias, né? Comparadas com a nossa cosmovisão cristã. Então, quando nós tratamos sobre o primeiro mandamento, não terás outros deuses, nós vimos que por muitas vezes correntes de ideias, elas se tornam deuses, né? E isso determina o compromisso das pessoas com a realidade. Bom, agora nós vamos tratar sobre o segundo e o terceiro mandamento. E eu coloquei aqui como subtítulo, o culto e a escritura. Aqui, isso. Estava lá no início. O culto e a escritura. Não coloquei não. Pensei em ter colocado, não coloquei. Vai estar na primeira? Ah, lá, tem mais uma que está tudo igual aos slides. É verdade. Culto e a escritura. Por quê? Basicamente, os 4 primeiros mandamentos, eles tratam sobre a nossa relação com Deus, né? Tanto numa questão cultica, como numa questão secular, né, do mundo afora, quando nós estamos nos relacionamos com outras esferas, mas ainda adorando a Deus. E na sequência, do mandamento 5º até o 10º, ele vai tratar sobre as relações interpessoais, as relações entre os homens. Então, esses primeiros mandamentos, esses 4 primeiros mandamentos, né, nós, no próximo encontro nós trataremos sobre o sábado, né, ou o dia do Senhor, eles têm um caráter de relação com Deus. Bom, então aí nós temos aqui o segundo e o terceiro mandamento. E eu gosto sempre de trazer o plano de ensino, por quê? Para você saber de onde a gente está saindo e onde a gente vai chegar. Eu sempre gosto de fazer isso para ficar bem claro, tá? E é até bom para as pessoas que são ansiosas, geralmente as pessoas que são ansiosas, elas ficam, não vê a hora de ir embora. Tá? Então ela sabe que através do nosso plano de ensino, ela já chegou na metade já, né? Ou então ela não quer que acabe, então ela, poxa, já está nessa parte. Enfim, então nós vamos fazer uma breve revisão da aula anterior, em um slide apenas, e depois nós vamos para o princípio regulador do culto, que eu gostaria de trabalhar o segundo mandamento, e o terceiro mandamento, o nome de Deus na adoração, tá? Então esse é o nosso plano de ensino. Fazendo uma rápida revisão, e bem breve mesmo, nós vimos que havia no Éden uma regra de obediência, certo? O que era? O homem ele não podia tomar o fruto de uma determinada árvore que estava ali plantada no Éden. Só que esse homem, Adão, e a sua esposa Eva, eles tomaram esse fruto. Esse fruto, essa lei, essa regra de obediência, não estava escrito em lugar algum, né? Não tinha nada escrito. Deus falou, e o homem sabia, porque isso estava no seu coração, né? Ele foi assimilado como palavras. Isso aqui nós entendemos como lei moral. E aí o que aconteceu? Quando o povo de Israel sai do Egito, durante o trajeto ali, o longo trajeto que eles ficaram percorrendo ali no deserto, Moisés ele recebe os 10 mandamentos, certo? Esses 10 mandamentos, basicamente, eles traduzem aquilo que foi dito lá no Éden para o homem não tomar o fruto. E aí, no ano passado, nós trabalhando a confissão de fé, nós vimos que Adão, ele quebrou os 10 mandamentos só pelo fato de tomar o fruto. E aqui, eu lembro que ninguém lembrou, eu também não lembrei de colocar aqui nos slides, mas eu vou trazer da próxima vez, acho que é importante. Bom, para que serve, então, os 10 mandamentos ou a lei moral? A lei moral serve para despertar a consciência e tornar também indesculpável, né? Todas as pessoas, elas têm uma consciência daquilo que é certo e aquilo que é errado. Isso aqui são para os não crentes. E para os crentes que têm um olhinho aqui, porque agora eles veem, percebeu a lógica aqui dos meus ícones? Não via antes, tem um risquinho, então isso serve para despertar a consciência e tornar indesculpável. E como que está com o olhinho? Aquele que enxerga, ou seja, o cristão, aquele que foi despertado
da sua morte espiritual, serve para ele ter gratidão a Deus e também para ele seguir a obediência à lei de Deus. E por último, nós vimos também que todos os 10 mandamentos, a lei de Deus está resumida de maneira bem contingente ali nos 10 mandamentos, está bem restrita ali nos 10 mandamentos. E aqui, quando nós começamos a desdobrar, e isso aqui é interessante falar, todo mandamento dos 10 ali, no hebraico, ele não está escrito como não. É curioso, ele não está escrito não matarás, né? Ele está dizendo de uma maneira que você entenda como uma promessa, né? Como uma promessa para você ser abençoado, não como uma ordem, não faça isso, mas como uma bênção para você. Se você não fizer aquilo ali, você é abençoado. Então, todo mandamento ele tem um fator negativo e um fator positivo. E os catecismos, o catecismo de Westminster, o breve catecismo e o catecismo maior, e aqui eu vou fazer algo que um pastor sábio presbiteriano daqui da zona noroeste, eu aprendi com ele numa conferência. Pastor Mariotto, nós estávamos na conferência em Pinheiros, e teve o pastor Jeremias Pereira, ele estava pregando, e ele falou, eu quero fazer um propósito aqui com vocês. E a igreja cheia, né? Aí ele falou, que todos leem a Bíblia, eu quero que vocês todos leiam a Bíblia em 6 meses. Quem quer fazer esse propósito aqui? Levante a mão. Aí todo mundo levantou a mão. Aí eu estou parado aqui. Aí eu olhei para o pastor Mariotto, aí ele também não levantou a mão aqui. Ó. Aí ele falou, esse pessoal, eles são tudo mentirosos, que eles levantam a mão e eles não cumprem. Aí chega lá depois de 6 meses, eles não leram em 6 meses. Então é mais fácil não levantar a mão, se você não quer se comprometer com algo. Então eu gostaria de fazer agora a mesma coisa. A pergunta 107 a 114 do Catecismo de Westminster vai trabalhar sobre o 2º e o 3º mandamento. Eu quero que você que está aqui, você que quer se comprometer em fazer a leitura, mas pense bem, isso aqui é um compromisso não comigo, com o Senhor, de fazer a leitura, senão você vai estar mentindo. Você levante uma das suas mãos se você vai ler, tem uma pessoa já, 2, 3, 4, 5, 6, isso mesmo, não, se não for fazer, não levanta, isso é melhor assim, isso, maravilha. Então nós temos aqui somente, são 7 só, né, do 7 ao 14, só 7 perguntas, e ali vai mostrar um fator positivo e um fator negativo do mandamento. Bom, vamos lá. E nós aprendemos o quê? Lá no versículo 1 e 2, versículo 1 e versículo 2 do capítulo 20, ali Deus revelando a Moisés essas ordenanças, né? Então falou Deus todas essas palavras, dizendo, eu sou o Senhor, teu Deus. E aqui nós vimos que ele está se apresentando, ele está se revelando, ele está se fazendo conhecido. E uma pessoa só pode obedecer os 10 mandamentos de maneira de acordo com a vontade de Deus, se ela conhece a Deus. Então, primeiro ele se revela, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E ele fala o primeiro mandamento, não tenha outros deuses diante de mim. E aí que nós aprendemos a síntese completa da nossa última aula, nossa adoração ao Deus vivo e verdadeiro está sempre em constante conflito com a adoração a outros deuses, e aí nós vimos as cosmovisões comparadas. Bom, agora nós vamos entrar de fato na nossa aula. Mas antes eu gostaria que você tivesse um certo cuidado com os 10 mandamentos. Quando nós estudamos os 10 mandamentos, as pessoas falam, poxa, mandamento é algo muito pesado para mim. Eu vou sair no domingo de manhã para ouvir o que eu não posso fazer, eu sei que eu não posso fazer. E aqui nós temos que ter 2 cuidados com extremos. Os extremos sempre são perigosos, né? Muito perigosos. Eu vou contar dois causos. Lá no seminário JMC, nós temos um dia de evangelismo, onde os seminaristas, eles, a convite de alguma igreja, uma igreja localizada, independente da região, nós fomos, por exemplo, para São Bernardo, elas fazem um convite ao seminário, para os seminaristas eles fazerem o evangelismo naquele bairro. Né? Então os alunos, imagina, um monte de seminarista indo para fazer o evangelismo. Só que o evangelismo ele é restrito, nós temos uma folhinha, um formulário, e nesse formulário ali está contido algumas perguntas. E ali naquelas perguntas estão os 10 mandamentos. E então nós abordamos algum morador, nós recebemos um mapa da região onde nós vamos fazer, então saiu eu e o Tiago Dantas lá da primeira igreja presbiteriana de Santos, e nós fomos fazer o evangelismo. Nós temos 3 quadros aqui, Tiago, vamos fazer? Vamos. É difícil de abordar pessoas, porque eu trabalhei no IBGE. Quando o morador está lá na casa, ele não quer sair de jeito nenhum. Num sábado, então, de tarde,
aí que ele não quer sair de jeito nenhum, tá lá descansando. Imagina abordar para fazer uma pesquisa. Aí o pessoal já pensa que a gente é testemunha de Jeová já, né? Com a mochilinha no canto. Eu falei, nossa, vamos bater na gente aqui. Aí, mas fomos. Chegamos lá e começamos a fazer as abordagens. E aí saímos de lá com algumas histórias muito curiosas. A primeira delas era sobre um rapaz. Ele foi confrontado assim. O seminarista chegou para ele e falou: ó, nós temos aqui os 10 mandamentos. Você é capaz de cumprir todos os 10 mandamentos à risca? Aí ele falou: sim, é. Aí ele viu, eu acredito que, dos 10 eu consigo 8, né? 8 eu consigo. Porque perfeito só Jesus. Essa era a frase mais curiosa. Porque perfeito só Jesus. Ou seja, o cara estava a dois mandamentos de se igualar a Jesus. Ele era muito bom, né? Imagina, 2 mandamentos de distância. Falei, caramba, rapaz. E teve um outro caso muito curioso que aconteceu com um irmão. Ele veio falar para mim depois. Ele foi abordar uma senhora. E a senhora estava lá na casa dela. Ela cuidava de um irmão mais velho que estava acamado. E começou a fazer o confronto ali com os 10 mandamentos. Ela olhando. Ela falou, não, eu cumpro os 10 mandamentos todos. Mas a senhora já quebrou alguma vez um dos mandamentos? Nunca. Nenhum dos mandamentos? Nenhuma vez. Ela deu falso testemunho, né? Não tem como nós obedecemos fielmente de maneira perfeita aos 10 mandamentos. E ali nós voltamos com essas historinhas aqui. Isso aqui que eu estou colocando é um extremo. Qual o primeiro extremo? A pessoa pensar que ela pode cumprir, né? Então ela acha que aquilo ali é muito tranquilo para ela lidar. Agora tem um outro extremo, quando a pessoa ela se acha tão incapaz e por isso ela nem tenta. Ela fala, não, isso aqui é muito penoso, para mim é muito pesado, nem vou tentar. Não, de forma alguma eu consigo me adequar a isso aqui, eu não quero nem ouvir sobre os 10 mandamentos, é muito pesado. Enfim, e aqui eu trouxe 2 estados que o cristão ele se encontra. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí, pode ser no seu celular mesmo. Eu gostaria que primeiro abrisse a Bíblia, primeiro a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Alguém que encontrar primeiro, coloque-se de pé e faça a leitura, por favor. Só do versículo. Primeiro Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Muito obrigado, Wesley. Paulo está falando aqui que ele é um pecador. Mais ainda, ele é o pior dos pecadores. Tem tradução que está o principal dos pecadores. Tá, Paulo aqui então ele está sendo colocado como um pecador. Por favor, abre a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Outra pessoa, coloque-se de pé e faça a leitura, por favor. Muito obrigado, Luiz. Então aqui está falando que Deus não nos chamou para impureza, mas para santidade. Ou seja, a impureza no meio do povo. A carta está sendo enviada para quem? Para uma igreja, a igreja de Tessalônica. Paulo era um apóstolo cristão, também está se identificando como pecador. Olha que curioso aqui. Agora, essa é a primeira questão que eu gostaria de explorar. O estado situacional que nós nos encontramos. Estado situacional é aquilo, nós nos encontramos nessas 2 tensões, tanto no estado situacional quanto no estado posicional. Situacional que seria? É a situação que nós estamos. Nós somos pecadores. Ninguém tem dúvida que somos pecadores, né? Nós somos pecadores. E Paulo ele se identifica até como o pior deles. Agora, existe um outro tipo de estado posicional. E esse aqui, eu vou fazer a leitura aqui, que é curioso quando nós nos deparamos com esse paradoxo aqui nas Escrituras. Ó, Romanos 8, do versículo 28 ao 30. 8, 28 ao 30. Olha que interessante. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Certo? Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou. Está no futuro ou no passado? Predestinou. Passado perfeito. Para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que sejam primogênitos dentre muitos irmãos. Aos que predestinou, está no quê? Passado, não está?
esses também chamou. E os que chamou, esses também justificou. Passado. E aos que justificou, esses também glorificou. Glorificou está no passado também. Você já é glorificado? Não. Que estranho isso. Agora vamos para outra aqui, Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 7. E outra. 4, 7 diz assim. Se eu coloquei segundo, Efésios 4, 7, isso. Será que eu coloquei o 4? Aqui. Eu vou ler do versículo 1 em diante. Por isso, eu, prisioneiro do Senhor, peço que vivam de maneira digna na vocação que foram chamados, tá? Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, trazendo tudo para preservar a unidade do Espírito. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança pela qual vos foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e em todos. E a graça foi concedida a cada um segundo a medida do dom em Cristo. Por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo e cativeiro e concedeu dons aos homens. Novamente aqui, irmãos, ele está colocando aqui a questão passado. Ele nos chamou. A questão é que, em alguns textos, sempre vai ter uma relação de que nós fomos chamados, nós fomos predestinados, e até ele nos ressuscitou, está em Efésios. Eu coloquei a referência errada aqui, como eu não estou encontrando, eu estou olhando, mas eu lembro de ter colocado no capítulo 4. Efésios 2? Não é. Não, mas tem a sequência. Eu não lembro onde eu deixei. Ele não escolheu antes da... Não é esse aqui não. Enfim, depois eu vou enviar para vocês, para não perder o tempo aqui. Se algum irmão encontrar, está dizendo que ele nos ressuscitou. Ele nos ressuscitou. O que eu quero dizer com essas duas questões aqui, esse estado situacional, esse estado posicional, é que nós nos encontramos em dois estados. Faz a leitura, por favor. Muito obrigado, era isso mesmo, era esse versículo. Olha que curioso, ele nos ressuscitou. Você já está ressurreto? Você já está sentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus? Olha que curioso isso aqui. Não, isso aqui é maravilhoso, esse paradoxo da fé é maravilhoso, porque você é pecador, nós nos entendemos como pecador, mas somos cobertos pelo sangue de Jesus. Então, diante de Deus, nós somos sim glorificados, nós já estamos ressurretos, nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Já aconteceu, mas ainda nós nos entendemos como pecadores. Já e ainda não. Lembra? Isso não é maravilhoso? Isso é maravilhoso, isso aqui é um bálsamo para nós virmos para o culto adorar a Deus. Poxa, tão pesado, eu tenho sofrido tanto, tem sido tão penosa a minha caminhada, mas eu sou aquele que começou a boa obra, ele completará. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Há dois tipos de tempos no grego, né? Tem o tempo, o Cronos e o Kairos. O Cronos é de cronologia, né? Eventos que acontecem um após o outro. Esse que nós vivemos. Agora há o Kairos, que é traduzido por oportunidade. Para Deus, Ele está sempre diante de todos os acontecimentos. Então, diante dele, você já está glorificado. Diante dele, você já está ressuscitado. Olha que maravilhoso isso aqui. Mesmo que você peque ainda em processo de santificação, mas diante de Deus, nós somos esses aqui, chamados, escolhidos, predestinados. Está escrito aqui a palavra predestinação, para aqueles que têm dificuldade. Está escrito predestinados. Né? Isso aqui a gente tira da Bíblia. Predestinados, escolhidos, ressuscitados. Isso aqui é maravilhoso. Agora, por que eu estou dizendo essa questão do tempo? Eu estava conversando com a minha mãe ontem. O que é o passado? O passado é aquilo que já aconteceu. E o futuro, aquilo que acontecerá. E o presente? Ela falou, o presente é agora. Falou, agora que você acabou de falar já virou passado.
A minha explicação já virou passado. Passado, o presente está acontecendo. Então, isso aqui é para nós termos uma percepção que nós estamos sempre diante de Deus. E isso aqui para mim, me assusta, estar sempre diante de Deus. Eu estou sempre diante de Deus, no meu trabalho, na minha casa, nos momentos onde eu penso que eu estou sozinho na estrada, Deus está diante de mim e eu estou diante dele. Isso aqui faz tremer o peso de estar diante de Deus. Qualquer ação, eu estou fazendo uma ação diante de Deus. Aquele pecado que você tem dificuldade, você está fazendo diante de Deus. Deus está como testemunha vendo aquilo ali. Isso aqui é fortíssimo, né? Mas, voltando aqui para a nossa explicação. Então, há dois tipos de estado, você tem que lembrar sempre disso. Há o estado situacional, esse aqui que nós estamos vivendo, somos pecadores, e esse aqui posicional, a nossa posição em Cristo. Isso aqui é um bálsamo para aqueles que sofrem. Bom, vamos para os mandamentos. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. E aqui a continuação, não adorarás, nem darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos dar um enfoque rapidinho nesse aqui que não está grifado. Deus zeloso, que visita a iniquidade dos filhos, e essa parte aqui geralmente traz conflito para o pessoal. Fala, como assim é um Deus que visita a iniquidade dos pais nos filhos? São as consequências dos pecados. Os pecados, eles terão consequências que vão ser experimentados em outras gerações. Isso aqui é nítido. Por exemplo, antes de um casal, ele se conhece e eles dois são cristãos. E eles acabam tendo relação. E nasce um bebê antes mesmo deles serem casados. Esse bebê é um fato. Tá no ventre da mãe ali, e depois eles se casam. Até aí acontece bastante isso na igreja evangélica. Agora, o que está acontecendo aqui quando nós vemos? Esse bebê aqui, pelo fato desses cristãos, desse casal, eles chegarem ao arrependimento, vai sumir da barriga? Não, vai continuar lá. E esse bebê, ele vai crescer, e ele vai se desenvolver, e ele vai virar um homem, se for um sexo masculino, e ele vai casar, e assim sequencialmente. Olha que interessante. Esse pecado cometido lá pelos pais continuarão ter consequências ainda, certo? Isso aqui pode ser, qual a consequência? Por exemplo, esse menino, ao crescer, pode falar, bom, meus pais erraram, eu também posso errar, né? O testemunho não foi dado por eles, então eu posso ter uma forma de conduta diferente, eu tenho um precedente aqui, e assim sucessivamente. É esse tipo de explicação que a gente pode colocar para esse versículo. Obviamente tem outras aplicações, né? Eu trouxe aqui para ficar mais fixado na nossa mente, porque até um bebê é mais difícil de eliminar, né? A consequência ali daquele pecado, não que o bebê seja o pecado, né? Mas o fruto daquela ação ali é manifestado como pecado. Bom, então vamos lá. Não adorará nem darás culto. É aqui que acontece na sequência, né? Êxodo 20, não é 20, coloquei, estou demais com referência. Mas vendo que Moisés, ele está lá recebendo as 2 tábuas, e ele desce. Mas vendo que o povo, que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este, Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que será sucedido. Na sequência de Êxodo, o povo, nós sabemos que eles necessitam de um Deus, e aí eles pedem para Arão, eles se reúnem, Moisés estava demorando lá no Sinai, eles falam, bom, esse homem aqui a gente não sabe onde está, onde ele está demorando demais, nós queremos adorar alguém que nos tirou do Egito, que está escrito lá, alguém, e aí eles vão fazer o quê? Eles entregam tudo que eles têm de metais, pulseiras, anéis de ouro, entregam para Arão vai lá e funde, faz um bezerro, faz um ídolo, e eles adoram. Eles fizeram o que aqui? Uma imagem, certo? Obviamente, eles fizeram uma escultura. Isso aqui é só para exemplificar mesmo. Mas, isso aqui, como a gente pode aplicar para os nossos dias? Não farás para ti imagem, eu coloquei um tourinho ali. O mandamento proíbe fazer qualquer imagem de deuses imaginários e todo o culto a serviço deles. Bom, vamos pegar um exemplo aqui, Invenções supersticiosas. Buda. O Buda, ele não é adorado, né? Ele é um exemplo de alguém que alcançou o mais alto nível dentro do budismo, né?
alcançou o nirvana. Mas essa filosofia que é o budismo é uma invenção supersticiosa. Eles acreditam que alcançarão um nível máximo de desprendimento dessa vida terrena. São Jorge. Meus irmãos, muitas pessoas gostam de São Jorge, até os corintianos, eles nem sabem por que eles gostam de São Jorge. Quem é São Jorge? Não sabe quem é São Jorge. Aí eles têm, e é curioso, geralmente vem até aqueles estepes de carro, né, atrás, o EcoSport vinha com um São Jorge. Esse dia eu estava passando, eu falei, às vezes a pessoa nem sabe. E tem um amigo meu que ele fala, eu sou devoto de São Jorge. Eu falei, quem foi São Jorge? Aí, São Jorge foi aquele homem cavaleiro que matou o dragão. Aí eu falei, mas que dragão? Existe dragão? Aí ele ficou... Bom, como a gente explica o São Jorge aqui, que acabou virando um santo? E no candomblé ele é até Ogum, né? Ele é traduzido por Ogum. Jorge da Capadócia, na Turquia, ele era um soldado romano. E esse soldado romano, ele era temente ao Senhor. Esse homem aqui, ele se recusa a aceitar a adoração ao imperador e só aceitava adorar somente Cristo Jesus. E aí o que aconteceu? O Império Romano se volta contra ele, o seu comandante, na verdade foi um imperador que se colocou contra ele, e ele é martirizado por conta da sua fé em Cristo Jesus. E aí que ele se tornou? Se tornou um santo na Igreja Católica, né? Aí vira São Jorge. Infelizmente, e aqui, como a gente interpreta então essa figura aqui? Ele era um soldado romano, então ele está com a armadura, e quem é dragão? Dragão é Roma, para se exemplificar. Geralmente as pessoas que adoram, eles pensam que é um dragão verdadeiro, com cospe fogo, por isso que está um dragão assim. Mas a ideia é de Roma, né? Esse homem aqui, Jorge, ele foi um homem piedoso? Foi um homem piedoso, foi um homem que morreu por conta do amor, por amor a Cristo. Mas ele se tornou algo na mente das pessoas, uma imagem de um Deus imaginário. As pessoas começaram a pensar que São Jorge tinha uma lança muito comprida, que ele era contra todo tipo de problema. Se você clamar a ele, se você fizer um tipo de voto com ele, ele vai te abençoar e vai te livrar dos problemas, né? Então tem muitas músicas, a nossa cultura tem muitas músicas, porque tem muitos devotos de São Jorge, né? Então pega Jorge Benjor, Zeca Pagodinho, Dudu Nobre, todos eles fazem músicas, inclusive sambas, que falam de São Jorge, falam de Ogum. Mas ele não é um Deus verdadeiro, muito menos devemos fazer imagens dele ou ter qualquer tipo de associação à figura de Jorge. Jorge era um irmão como outro qualquer, piedoso e temente a Deus. Então, quando você encontrar com alguém que tem alguma imagem de São Jorge, você vai falar, quem é São Jorge? Aí você vai falar, São Jorge era eu não sei não. Aí você explica para ela e fala no final, São Jorge nunca adoraria ele mesmo, ele morreu por causa que ele adorava a Cristo. Aí você já arrebenta a pessoa para com essas fuleiragens, né? Agora nós vamos aqui para Cosme e Damião. Cosme e Damião, o pessoal da minha época gosta bastante de Cosme e Damião, né? Comia doce, adoidado na rua, né? Até hoje, se eu vejo, mas que eu não encontro mais, né? A molecada só fica no celular, não fica na rua que nem antes. Bom, quem foi Cosme e Damião? Eram dois médicos piedosos, que atendiam as pessoas mais pobres na região da Arábia, atendiam pessoas que não tinham condições de pagar pelo seu tratamento, e nesse tratar aqui gratuito, eles pregavam o evangelho, até que foram descobertos que eram cristãos e eles foram martirizados, né? Se eu não estou enganado, São Jorge, tentaram várias vezes, de várias formas, executá-lo, e ao final ele foi decapitado. Agora, Cosme e Damião, se eu me recordo bem, eles foram alvejados com flechas, né, para acontecer a morte deles. Eram dois homens piedosos, dois homens cristãos, irmãos cristãos, mas hoje eles recebem uma adoração que eles mesmos não dariam a eles mesmos, né? Então, quando nós vemos essas duas imagens, a pessoa estiver dando doce de Cosme e Damião, você vai falar isso aí para ela também. Você conhece Cosme e Damião? Conheço. Irmãos na fé, meus. É mesmo, é. Mas eles são ligados à macumba, ao candomblé, à umbanda. Eu falei, não, originalmente isso aí foram que inventaram, né? Imagens de deuses imaginários, imaginaram e criaram eles como uma figura de um herê, mas eles são irmãos na fé, antigos lá, graças a eles, muito por conta deles, né? Pessoas foram influenciadas pelo cristianismo
e o cristianismo chegou até nós. Então nós não devemos olhar com repulsa para a causa do avião, devemos olhar como um exemplo, falar, eu deveria ser assim. Já pensou? Você tem uma profissão, você fazer as coisas de graça? Pensa bem nesse exemplo aqui. Você é um médico e você tem como atender pessoas gratuitamente. E aí nessa oportunidade você faz o quê? Prega o evangelho. E a pessoa, nossa, que fantástico isso aqui a gente não pode descartar esses caras não, a gente tem que olhar para eles e tirar como exemplo. Imagens adotadas por nós, ó. Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. E eu fico meio bravo porque minha mãe é católica e tem esses negócios, né? Nossa Senhora de Fátima. Quem é Fátima? Aquela imagem com semblante de europeu. Tem nada a ver com Maria, nem de longe. Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil, ela era uma imagem que foi encontrada por índios, né, se eu não estou enganado. Foi encontrada e foi associada a Maria. E foi associada a muitos milagres que aconteceram ali na região quando ela foi encontrada, supostos milagres. E aí ela foi canonizada, foi tratada como uma aparição de Maria, né? O que é isso aqui, irmãos? É uma imagem inventada e adotada por nós. A característica dela não lembra nem um pouco alguém do Oriente Médio, nem um pouco. Maria provavelmente não era assim, né? E ela virou um símbolo, e muitas pessoas dizem, eu sou devoto de Nossa Senhora. Tem um cara que eu gosto de assistir na televisão que ele fala que é devoto de Nossa Senhora Aparecida. Ele nem sabe o que é aquilo ali, né? É uma imagem associada a Maria, que nem merece ser adorada como Deus, né? Mas é colocada em um lugar. O Brasil adotou essa imagem como padroeira, né? Mas de forma alguma nós devemos aceitar isso para nós, nem normalizar isso aí. Fala, poxa, aí você pergunta para a pessoa que é devota de Nossa Senhora Aparecida, você fala assim, mas qual a história dessa imagem? Aí a pessoa vai falar, os índios encontraram essa imagem, e eu falei, mas veio da onde? Quem fez? Né? Qual a procedência disso aí? Onde que nas escrituras está falando que imagens apareceriam e nós deveríamos prestar culto a essas imagens? Muito pelo contrário, está falando que nós não devemos fazer imagens. Então você percebe que tanto o catolicismo, quanto as religiões de matriz africana, quanto o budismo, todas elas quebram o segundo mandamento, de maneira assim, clara, né? Então por isso os cristãos bíblicos, né, e os presbiterianos de forma alguma vão adorar imagens aí, de forma alguma. Bom, vamos para outro. Esse aqui é um pouco mais polêmico. Imagens da Trindade. O mandamento proíbe fazer qualquer imagem de Deus de todas e qualquer das três pessoas. E aí eu coloquei um símbolo proibido e coloquei um pombinho aqui. Bom, vamos lá. Esses exemplos aqui eu coloco extraindo do catecismo maior, tá? Então está escrito lá, interiormente no Espírito. O que seria isso? Imaginar como seria a Trindade. Poxa, como eu vou imaginar como era Jesus? Então a pessoa, ela associa Jesus àqueles filmes hollywoodianos, né? Então, quando ela vai orar a Jesus, ela lembra nem lembro o autor da Paixão de Cristo, ela lembra daquele ator. Ou então, qualquer outro daqueles filmes mais antigos, lembra de Jesus como naquela figura. E Deus, o Pai? Não sei o que as pessoas imaginam, mas tem nos Simpsons, quem é Deus? Deus é que só aparece os pés, né? Sempre é um homem, cabelo branco. Tem várias formas, e as pessoas, isso aqui por si só já é errado já. Interiormente no Espírito. Como assim no Espírito? O Espírito está falando da mente, né? A tradução Espírito, ela pode ser entendida como mente. Então, imaginar, ter uma percepção de como que é Jesus. Isso aqui é pecaminoso, Caio? É pecaminoso. Por que é pecaminoso? Poxa, eu gostaria de imaginar. Porque nada vai se comparar à majestade de quem Deus é. Então você está fazendo o quê? Mesmo que imperceptivelmente, você está diminuindo a grandeza de Deus na sua mente. Não tem como imaginar o tamanho, como que é a beleza, a formosura dele. Não tem como. Então você acaba diminuindo na sua mente, porque sua mente, ela está limitada pelos efeitos do pecado. Então você não consegue contemplar de maneira certa. Nunca vai conseguir. E aí você acaba imaginando um Deus que não é o nosso, né? Isso aqui é errado. Experimentar, eu coloquei a imagem do leão, mas eu coloquei a imagem do pombo também. Por que o pessoal coloca? Porque no batismo de Jesus, o Espírito Santo desce em forma corpórea de pombo, né? As pessoas pensam que o Espírito Santo é o quê? É um pombo,
não é um pombo, em forma corpórea de pombo. Ele desceu assim lá, não é de forma alguma. E o Deus o Pai não é um leão também. As pessoas estão pensando que Deus o Pai é um leão. Fala, poxa, chega lá, não vou falar para não ser desrespeito, mas daqui a pouco é um... Aí tem um cordeiro, um leão, são simbologias. Aí que é uma outra palavra interessante. Simbologicamente, nós vemos na história do cristianismo, o cristão era identificado pelo formato de um peixe, né? Assim era o símbolo do cristianismo. Aqui há cristãos, então tinha um formato de um peixinho, que nem da Peniel, né? Um peixinho assim. O logo da Peniel, né? Tem aquilo ali é um símbolo de um peixe, né? Um símbolo de um cristão. Remete, é uma simbologia, mas não é uma imagem. Tem uma diferença de símbolo e de imagem. Então você não vai ver a Igreja Presbiteriana do Brasil, antigamente, o nosso logo, aquele logo verde, antigamente tinha uma pomba. Vocês pegam os logos mais antigos, se você pesquisar na internet, tinha um pombo descendo assim, naquela imagem. Porque aquela imagem ali foi mandada fazer. Eles queriam atualizar o logo e não foi nem o Supremo Concílio que se reuniu para isso. Foi uma comissão ali, falou, pô, vamos atualizar. Aí eles mandaram o projeto para uma equipe gráfica, nem cristã era, e eles vão lá e fizeram esse logo aí com um pombinho. E aí veio com o pombinho. E aí ninguém percebeu, aceitaram. E aí já começaram, já mandaram trocar. As igrejas tinham que trocar em até 1 ano, se eu não estou enganado. E muitas igrejas trocaram a fachada, colocaram o símbolo, tá? Só que aí depois teve a reunião do Supremo Concílio e, obviamente, os presbiterianos vão falar, pô, isso aqui não pode ter nenhuma imagem da Trindade, porque isso vai colocar logo no nosso símbolo, logo no nosso logo. Aí eles trouxeram, só que aí já era tarde. Aí muitas pessoas já tinham trocado, então eles deixaram por um tempo. E aí depois teve uma reunião de novo do Supremo Conselho depois de alguns anos, e aí eles baniram aquele pombinho ali do nosso logo. Bom, eu coloquei o leão aqui para lembrar que Deus tem músicas, e agora que tem músicas ridículas, inclusive, né? Que é o leão ruge, o leão ruge. Que coisa mais feia, o leão ruge. O que isso explica? O leão. Não vejo nada nas escrituras falar do leão rugindo. Daqui a pouco o pessoal cria um zoológico para adorar. Ó, imagens de Jesus. Essa imagem aqui, quando você olha assim, você lembra de quem? É Jesus? E se você olha o Tiradentes você lembra de quem? Tiradentes é uma imagem que foi feita, Tiradentes, muito possivelmente, não era na fisionomia dele, né? Não era a fisionomia dele. Aqui é um Jesus americano, né? Aqui é o Santo Sudário, já foi refutado, isso aqui não era Jesus, né? Aquele tecido que foi colocado sobre um crucificado, eles pegaram, fizeram investigações para saber se esse pano de fato era o pano que envolveu o corpo de Cristo ali, mas já foi, só que muitas pessoas acreditam que Jesus é isso aqui, né? E esse aqui é a imagem, uma das mais antigas sobre Cristo, mas também Cristo não era dessa forma, que você vê pelos traços gregos de Cristo não era grego, né? Então, exteriormente, em qualquer forma de imagem, semelhança de criatura. Por que isso, irmãos? Nós não devemos fazer imagens. Se a gente coloca uma imagem aqui, de Jesus aqui, é muito possivelmente que você, quando eu entrar aqui, você vai querer se dirigir a essa imagem. Então, no culto não há imagens de nenhum tipo de pessoa da Trindade. Não vai existir a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo em escultura, né? Há um autor que diz assim, se nós colocamos a imagem de Jesus sendo pintada por um grande artista, e a obra seja muito bem feita, muito bem acabada, muito bonita, a tendência do nosso coração enganoso é olhar para aquela imagem ali e querer adorar a imagem. Então, por isso, num culto protestante, presbiteriano, não haverá de forma alguma imagens, né, no culto. Bom, imaginação no culto. Agora, essa aqui a gente, graças a Deus, não há aqui na presbiteriana. Imaginação no culto. O mandamento proíbe estabelecer qualquer maneira de culto religioso não instituído por Deus. Bom, como eu devo adorar a Deus? De acordo com as escrituras. Aí você chega para um evangélico e fala, vai lá na minha igreja o culto é bem bíblico mesmo. Aí a pessoa vai falar, lá na minha igreja também, né? Aí você fala, mas lá é bem bíblico mesmo. Aí depende o que ela está querendo dizer para o bíblico, né? Vamos ver alguns exemplos aqui, por exemplo. Imaginação no culto. Por que eu estou falando imaginação? Porque nós devemos adorar de acordo com aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra e não de acordo com as imaginações ou
conselhos que surgem, né? Modismos. Ó, danças na igreja. A Bíblia, ela estabelece ter danças proféticas na igreja? A menina entrar dançando, jogando um pano para cima? Não. A Bíblia, ela de forma alguma, ela está colocando, mas Davi dançou, eu também quero dançar. Primeiro que Davi não estava num culto público. A arca está retornando, né? E por isso ele está adorando a Deus, de alegria, está exultando de alegria, por isso ele está dançando. Mas de forma alguma há necessidade e há ordenação de Deus na palavra dele que haja dança. De forma alguma, não tem que ter dança. A Bíblia não fala para ter dança. E aqui que está a grande questão. Quando eu coloco como princípio regulador, é o que a Bíblia ela ordena, não o que ela não diz. Porque, vamos por essa lógica, a Bíblia ela não fala que é proibido dançar. Bom, a Bíblia não fala que é proibido eu vir aqui começar a sambar aqui, eu trazer meu cavaquinho e fazer então, a gente tem que entender isso de maneira bem clara. É só o que ela ordena, não aquilo que ela não proibiu. Senão dá margem para muita coisa. A pessoa vai trazer o cachorro para a igreja, né? Mas não está proibido lá. Não, é só o que ordenou. O que ordenou a gente faz. Aquilo que não está... mas o que a Bíblia fala, por exemplo, do horário do culto? Ela não fala que tem que ser de manhã, de tarde, de noite, não fala, né? Não está claro ali. Então a gente tem que usar o do quê? Do bom senso, né? Vou fazer um culto 4 horas da manhã? Não tem como, né? Então tem que ser um horário que seja de comum acordo. Aqui a gente usa um pouquinho da nossa prudência, né? Como a confissão vai colocar. Mas vamos lá, dança, coreografia. Sabe coreografia? Tem muita... dá um passo para o lado, irmão, pá. Aí bate palma. Até as palmas mesmo, né? Rítmica. O cara tem que bater rítmico. Aí tem as musiquinhas que faz assim. Isso aqui não tem nenhum tipo de estabelecimento nas escrituras. Você não tem que fazer isso, tá? As pessoas falam, agora levante sua mão e faça assim. Não faça. Fica assim de boa, tranquilo. Não precisa fazer. Né? A Bíblia falou para você fazer, você não precisa fazer. Né? E há igrejas que fazem isso. Teatro na igreja. Está na moda agora teatro. Agora você pensa, o apóstolo Paulo, lá na Grécia, onde que tem um dos berços do teatro, tinham muitos bons atores ali, e ele ele diz assim, que Deus escolheu, Deus estabeleceu converter pecadores por meio da pregação da palavra e não através de teatros. Mas o que mais vemos nas igrejas hoje em dia são teatros, né? Teatros bem conhecidos até. Talvez você já deve ter visto algum teatro, né? Talvez, não somente do Natal, mas é para exemplificar a obra de Cristo. Eles trazem vários atores. De forma alguma, teatro não é estabelecido. Você não vai ver em parte alguma nas escrituras ministério de teatro. Não tem. Nem de coreografia de dança, nem de nada. Entretenimento também não. Eu vim aqui, hoje não vai ter pregação, nós vamos assistir um filme, tá? O filme da Paixão de Cristo. É bem fiel. Não, de forma alguma. É pregação da palavra de Deus. Não tem isso aqui. Né? Reteté. Onde que nas escrituras está escrito reteté? Uma barulheira, uma gritação, e você não entende nada que o pessoal está falando. Não há pregação da palavra. O cara leu e começa a trazer profetada. É Bíblia isso aqui ou não é Bíblia? Não está na Bíblia, reteté. Reteté é uma invenção pós-moderna, pós-Rua Azusa. Né? Pós-moderna não, moderna, né? Vem ali do século XVIII. É novinho, invenção de homem, reteté. Aí veio para o Brasil e se tornou isso aí. Aí tem os elementos, o Augusto Nicodemos vai falar que é fetichismo. Chofar, é o judaísmo. Chofar é o chifre do carneiro. Aí antes de começar o culto, o cabra vai lá e assopra aquilo ali para chamar o povo. Eu não vejo, na minha Bíblia, eu não sei que Bíblia esse pessoal anda lendo, cajado de Moisés. Aí o rapaz entra com... E você vai lá na Conde de Sarzedas, lá em São Paulo, tem um cajado de Moisés, um cajadão bonito, rapaz, desse tamanho assim, dá até de levar para casa. Arca da Aliança, está na moda agora ter a Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança, aí eles colocam bem no centro aqui, há uma réplica da Arca da Aliança. Mas no Novo Testamento você não vê, você nem sabe, na verdade a gente nem sabe onde está a original Arca da Aliança, né? Mas o pessoal está com mania de querer trazer de volta. Aí coloca óleos perfumados, fitinhas, copo d'água, cair no espírito e isso aqui é interessante, cair no espírito e unção do riso. Só que essas duas são conhecidas como a bênção de Toronto. Você pesquisa lá, poxa, estou com uma dúvida, coloca a bênção de Toronto. Isso aí começa lá nos Estados Unidos. Aí vem. O que é cair no espírito? O que é esse cair no espírito? A pessoa chega aqui, vem aqui à frente e coloca a mão.
É hipnose por indução. É claro, psicólogos eles já dizem isso. É uma indução, você chega pro rapaz que está querendo uma experiência com Deus, ele já viu outras pessoas caindo, e você começa a falar perto. É curioso, o mais interessante de tudo é o ambiente tem que estar como? A luz tem que estar como? Baixinha a luz, porque é assim que é feito nos consultórios de psicanálise, é assim feito também. Luz baixinha, geralmente o psicanalista, ele está de costas, né? Freud ficava de costas por causa do mau hálito dele, né? Que ele tinha um câncer na boca, mas isso virou uma prática comum. Então ele está de costas, o rapaz está aqui, e ele começa a fazer algumas perguntas, e a pessoa começa a dizer, começa a entrar num estado de hipnose. É a mesma coisa que acontece isso aqui, nos dias de hoje, em muitas igrejas. Aí o rapaz vem aqui na frente, a luz está apagada, ele está desejoso, e aí vem as músicas. As músicas, quais são as músicas? Repetitivas. É um mantra. Uma hora o cara vai cair, velho. Aí o rapaz só chega e encosta e ele já viu. Ele está querendo. Só basta um toque, ele vai pensar que foi algo realmente que veio de Deus. É exatamente igual. Você pergunta para qualquer psicanalista, alguém que se dedicou a estudo da hipnose, ele vai falar isso para você. Isso é realmente hipnose. Ah, não, mas isso aqui é de Deus, eu acredito que é de Deus. Me mostra na Bíblia onde que acontece dessa forma. Você não vai ver. Ah, mas João caiu como morto lá no Apocalipse. Legal, João levantou com o propósito de escrever a revelação. E as pessoas, eu vejo muitas pessoas que caem nesse suposto cair no espírito, e elas levantam, continuam pecadores, piores ainda. O que elas viraram grandes avivalistas? O que elas fizeram? Né? Continuam, mesma coisa, é só indução. E unção do riso, também lá em Toronto começa também. Começa a dar risada, no meio do culto. É uma alegria indizível, começa a rir. É engraçado mesmo. E os maiores hereges lá, eu não sei, eu não lembro o nome do autor. Quem deve conhecer a gente estava conversando uma vez. Eu não lembro com quem eu estava conversando agora. Não lembro. A gente estava conversando sobre essa questão da bênção, do riso, a unção do riso. Começa com os herejões do ano passado, do século passado. Tinham muitos livros escritos sobre isso, né? Você começa a sentir uma alegria muito grande, você começa a rir, pode rir mesmo que isso aí está vindo de Deus. Aí a pessoa, o pregador está trazendo a mensagem, está expondo, o cara começa a rir de repente, aí o outro começa a rir também. Isso aqui é demoníaco, isso aqui eu não vejo nada de ordeiro, nada de acordo com a palavra de Deus. Isso aqui é pura maluquice, indução de demônios, né? Bom, então, eu coloquei o Jacinto Manto aqui por causa que ele faz stand-up, né? É entretenimento, né? Num culto. Aí chega aqui, o cara começa a imitar, entretenimento. Isso aqui, de forma alguma. Então você vai falar, poxa, o culto da minha igreja, ela não tem nada de diferente, não tem alguém dançando, não tem a Arca da Aliança, não tem a novidade. Não vai ter novidade mesmo, porque aqui a gente segue a Bíblia, né? Graças a Deus. Bom, princípio regulador do culto. Devemos fazer no culto apenas o que Deus exige de nós e aprendemos essas exigências apenas da Escritura. Então, aqui, um culto bíblico, você vai olhar, você vai falar, para saber se o culto é bíblico, vão ter esses elementos aqui, ó. Vai ter pregação, a leitura da Bíblia, ele leu a Bíblia, aí é um culto bíblico. Você fala, opa, já parece que é bíblico esse culto aqui. Aí depois vai ter os sacramentos, né? Vai ter a administração da ceia e do batismo. Vai ter a pregação da palavra, vai ter a prédica, né? Vai ter a pregação da palavra mesmo, né? Não é ler o texto, vai embora o texto, nunca mais volta o texto. É a pregação da Bíblia. Leu o texto, explicou o texto, aplicou o texto, isso é pregação. Agora o rapaz lê um versículo aqui e começa a contar testemunhos, isso não é pregação de forma alguma, né? A administração e a recepção dos sacramentos, o governo é a disciplina da igreja, né? O governo da igreja, nosso governo, eu escrevi governo. Meus irmãos, vou contar a história desses slides aqui, eu vim fazendo no ônibus, né? E aí eu devo ter comido bola. Aí por isso que eu esqueci aquela referência e está escrito governo aqui. E o governo da igreja no sentido do quê? Como que a igreja presbiteriana se organiza? A maneira mais bíblica que existe. De maneira que existem presbíteros que se reúnem e esses presbíteros eles são votados para se tornarem presbíteros. A igreja se reúne e fala, bom, precisamos de representantes. Vamos escolher, por exemplo, 3 presbíteros. Aí os candidatos, eles se colocam à disposição, a igreja vai lá e vota. Esses presbíteros, eles são colocados como representantes da igreja. E eles vão nos representar. As decisões vão passar pelos representantes. Que nem acontece no sistema, no Pacto Federativo do Brasil, né?
Então, nós temos deputados para nos representar. É a mesma coisa aqui. E é interessante que essa questão aí foi copiada do cristianismo, né? Da forma de organização presbiteriana, os três poderes aí. Podem falar que é Montesquieu, mas há documentos que digam que eles copiaram dos cristãos, dos presbiterianos. Então, esses presbíteros, temos então presbíteros docentes e presbíteros regentes, né? Os regentes são aqueles que vão organizar, vão tomar decisões. E o docente é aquele que se preocupa apenas com a pregação da palavra, né? Obviamente ele vai atuar, e eles podem atuar de maneira mútua aqui, mas tem duas ênfases aqui, principal. Um de ensinar e o outro é de reger a igreja, né? E depois e olha que maravilhoso, isso aqui é um exemplo bíblico de culto, porque nós sabemos que haverá diáconos escolhidos também, que ficarão na porta, que servirão a igreja, que cuidarão de baderneiros, não incomodem o culto. Tudo isso aqui é bíblico, né? A gente pode olhar isso aqui na palavra. Então, basicamente, isso que é um culto bíblico. Então, quando o rapaz lá, aquele teu amigo lá, fala, olha, minha igreja também é bíblico, aí você faz a pergunta, mas tem pregação? Pregação mesmo, tem pregação? Tem administração dos sacramentos? Tem ceia do Senhor? Tem ceia do Senhor. Tem batismo? Tem. E dança? Dança tem também. Mas dança não está na Bíblia, não, rapaz. Não. Faz isso comigo, não. Né? Bom, vamos para o outro. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Isso aqui é o terceiro mandamento, tomar o nome de Deus. Muitas pessoas pensam que tomar é falar. Então a pessoa ela não pronuncia a palavra Deus, né? Aí é curioso, o cara até escreve Deus, ele coloca um D, um hífen, um apóstrofe e o eu, né? E um S, ele não quer pronunciar. Não, mas se fosse pronunciar, está escrito não pronunciarás, né? Ou não proclamarás. Então está escrito não tomarás, é de tomar. Vamos entender o que isso significa aqui. Tomarás, aí eu trouxe a figura aqui da veste de um sacerdote. Olha o que está escrito lá em Êxodo 28. Tomarás 2 pedras de ônix e gravará nelas os nomes dos filhos de Israel. Então, tá vendo esse peitoral aqui? Haviam pedras de ônix com o nome das tribos de Israel. E havia também uma lâmina, ó. Vai colocar uma lâmina de ouro puro e nela gravará a maneira de gravuras de sinetes, santidade ao Senhor. Então o sacerdote ele tinha que ter essa vestimenta aqui para entrar no templo, como representante do povo de Deus. A questão de tomar, então, ela não é proclamar, ela é estar em você, tomar, você ser um portador do nome. Por isso que está falando, não tomarás o nome de Deus em vão. Vamos ver como que isso se aplica. Reverência ao nome. Escrevi mandamento. O mandamento proíbe o abuso do nome de Deus através de uma ignorante, vã, irreverente, profana, supersticiosa ou ímpia menção. O que isso quer dizer? É a forma como você se pronuncia sobre Deus. Há muitas pessoas que pronunciam de maneira ímpia, querem falar sobre Deus, mas de maneira ignorante. Isso aqui é condenável pelo mandamento. Vamos ver os exemplos. Chavões triunfalistas. Você tem mania de falar para tudo, em nome de Jesus, né? Tudo. Eu temeria falar o nome de Deus. Você está invocando o nome do Deus da aliança e você faz isso sem reverência nenhuma. Então, Deus vai fazer isso aí. Não, Deus não falou que vai fazer. Ele falou que vai fazer. Você está colocando o nome de Deus em jogo, né? Eu juro falsamente. Eu juro por Deus. Jurar é bíblico? Jurar é bíblico. Toda vez que nós vemos num culto aqui, nós juramos no nome de Deus. Ao renovar os votos com Ele, nós estamos jurando. Quando nós estamos aqui, o fato de estarmos juntos, meus irmãos. Olha como que funciona um culto. Eu quero que você analise através dessa perspectiva. Você chegou, você se preparou já para vir para o culto, né? Então você não ficou ocioso o dia inteiro. Você teve outras atividades durante o dia. Você já leu a Bíblia, já fez sua devocional de manhã cedo. Você se preparou o dia inteiro para o culto, né? Você não comeu aquela feijoada e dormiu a tarde toda, né? Isso aqui é errado, Caio? Não é errado, mas tem uma forma melhor de você se preparar para você não vir para cá para o culto e ficar dormindo, né? Então o que você fez? Você acordou cedo, você se preparou, aí você entrou aqui. Aí os irmãos estão reunidos aqui. Por que você veio para cá? Porque Deus te convocou para estar aqui. Mas há a possibilidade de eu ficar pensando se eu vou para a igreja ou não vou para a igreja no domingo? Não, isso aqui não é possibilidade nenhuma. Você fez um voto lá atrás, quando você creu em Cristo e você aceitou as condições,
Isso aqui já estava ali no contrato. Você está diante dele todos os domingos para prestar culto a ele. Então não há possibilidade. Então senão você está quebrando o seu voto. Não, eu fiz um voto lá atrás de servir o Senhor de maneira íntegra, reta e de cumprir os mandamentos. Você está quebrando, né? Então não é de forma alguma negociável isso aí com o Senhor. Deus perdoa? Bom, Deus perdoa, né? Mas talvez você está imaginando um Deus diferente da Bíblia, né? Um Deus que releva tudo, um Deus que não liga muito. Aí o que acontece? Você chega aqui e a primeira coisa que acontece num culto é a leitura da Bíblia. Por quê? Quando você está diante de uma autoridade, o presidente da república entra ali, e está estamos aqui. Quem é que fala primeiro? É a autoridade que fala. Então, você vai perceber que aqui na eclésia, o que acontece é a leitura da Bíblia, a primeira coisa do culto. O pastor dá boa noite e faz a leitura da Bíblia. Por quê? Ela que é a autoridade aqui. É ela que dita as regras aqui. É a palavra de Deus. E depois nós louvamos a Ele. E aí nós já invocamos o nome dEle. Deus está com os olhos voltados para o seu povo. Aí sabe o que você faz? Começou o culto, você já louvou a Deus, só que aí você vai levantar para beber água. É a mesma coisa que bater na porta de uma pessoa, a pessoa abriu a porta, você fala, eu já volto. Sentou, fica até o final. Veio uma vez um coreano vir pregar no Brasil, e ele falou assim, eu estou olhando para o relógio, mas está no tempo. Ele falou assim, ele terminou a pregação dele demorou um pouco, e o pastor que o convidou falou, o que o senhor achou daqui? O que o senhor está achando? Ele falou, achei algo muito curioso. Vocês vêm para o culto, vocês se preparam para vir ao culto, se assentam, e acabou o louvor, vocês começam a levantar na hora da palavra, o tempo todo. Isso aqui, na minha cultura, é total falta de reverência a Deus. Total falta de reverência a Deus. E lá nós pregamos até 3 horas. Aqui a gente não pregou 40 minutos, o pessoal está levantando toda hora, parece que tem um piriri. Né? Não consegue sentar e observar. 1 hora só, não consegui. Aí o pastor brasileiro ficou todo sem graça. Né? Então, realmente, é algo para a gente pensar. Mas eu devaguei demais. Então, chavões triunfalistas, né? Você determinar, você não determina nada, você não decreta nada, quem decreta é Deus, você não faz, eu decreto, o que é isso? Quem é você, pecador? Você vai decretar alguma coisa? Eu decreto a bênção. Quem é você? Isso é ridículo. Você jurar falsamente, obviamente não precisa nem falar, né? Juro por Deus, você está chamando Deus como testemunha de uma mentira, você não tem temor nenhum a Deus, alguém que faz uma coisa dessa. E inclusive o divórcio é isso aqui, o divórcio é uma quebra disso aqui. Você jurou diante de Deus e dos homens que você permaneceria casado até o final dos seus dias, e de repente você quer mudar de ideia. Aí você está fazendo o quê? Você chamou Deus como testemunha, cara. Você vai chamar só as pessoas, ainda, né, agora você chamou Deus. Deus está diante disso. E você vai mentir descaradamente. Então isso aqui é algo muito pesado, eu não consigo compreender de outra forma. A perversão da palavra. Quando alguém prega de maneira equivocada, o texto não está falando aquilo ali, ela vai embora do texto, está fazendo o quê? Está desonrando o nome de Deus, está tomando o nome de Deus em vão, está tomando o nome de Deus como aquilo que ele disse, ele está tomando a mentira como verdade, e de forma alguma isso é aceitável. Envergonhar o nome, o mandamento proíbe ter vergonha de Cristo ou ser uma vergonha para ele. Eu mudei aqui, no nosso catecismo está escrito, proíbe ter vergonha da religião, mas nós sabemos que a nossa religião é Cristo, então eu coloquei Cristo para ficar mais fácil de assimilar. Como isso pode ser exemplificado? Através do mau testemunho, né? Aí eu coloquei o Will Smith aqui, para você lembrar que alguém que se ira muito, um iracundo, alguém que fica bravo com tudo, ele toma o nome de Deus em vão toda hora, né? Porque ele é um representante, ele é o portador do nome, e ao fato dele ficar irado, enciumado, com inveja, ele está dando um mau testemunho. Palavrões, né? Hoje em dia parece que o palavrão está liberado, que o pessoal está tudo falando, mas não está não. Mas palavrão é cultura, varia de cultura para cultura, né? Vamos relativizar isso, né? Eu não acredito que a relativização da palavra de Deus, não sei o Espírito que está em você, mas o Espírito Santo, ele não relativiza verdades eternas, não. Então, palavras, elas têm que ser muito pensadas, irmãos. Pois nós, como eu disse,
Nós estamos declarando palavras na presença de Deus. Quando você vai orar, lembre disso aqui, quando você for orar, não saia pronunciando qualquer palavra, não. Né? Aqueles gatilhos, sabe? Orações prontas, né? Usa Deus como vírgula. Deus, Senhor, vírgula. Deus, ó Senhor. Não faça isso. Você está diante da maior autoridade do universo. Se precisar ficar um tempo calado para pensar antes do que dizer, vale a pena. Fica uns segundinhos ali pensando, como é que eu vou dirigir ao Senhor do universo? Meu Deus. Ele pode me fulminar, eu estou diante da presença dele. Isso é muito pesado, a gente não ter essa consciência. E da mesma forma, os palavrões, as palavras que você profere para outras pessoas, além de machucar as pessoas, podem, com certeza, desonrar o nome de Deus. Imagina um cristão que fala palavrão, que só fala besteira, brincadeira o tempo todo. Aí alguém vai pregar, um dia ele fala, poxa, eu preciso pregar o evangelho aqui no meu trabalho. Mas meu testemunho é uma vergonha, né? Como essa pessoa vai pregar? Ninguém vai dar crédito, né? Vai ser que nem Ló. Ló tentando pregar, vai acontecer uma catástrofe, que falando para os genros dele, cara, não vou ouvir esse cara não. Então, meus irmãos, a gente tem que ter essa consciência, aquilo que nós dizemos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós, como agimos, tudo isso tem que ser lembrado. Nós devemos ter essa consciência que nós somos portadores do nome. Eu coloquei aqui um homem cheio de dinheiro. Então, uma pessoa que é gananciosa, uma pessoa que só pensa em dinheiro o tempo todo, ela é o Deus dela, é o dinheiro, né? Mas isso aqui é para se pensar. Muitas vezes nós somos conduzidos a dar mau testemunho também na administração das nossas finanças. Imprudência e vida infértil. Eu coloquei. Você conhece pessoas que são imprudentes no seu viver? Pessoas imprudentes, completamente imprudentes. Eu falei mesmo, porque eu sou assim, né? As pessoas, elas acham isso bonito. Não é uma atitude cristã isso, de forma alguma. De forma alguma. Nós temos um modelo de pessoa a imitar, que é Cristo Jesus. Não é um personagem de um filme, de forma alguma. Nós temos alguém. E vida infértil. São pessoas que não produzem frutos algum, não tem fruto de arrependimento, não tem fruto de misericórdia. A pessoa é infrutífera, ela é uma árvore seca. Ela não prega para ninguém, ela não demonstra afeto para ninguém. Ela se diz cristã. Isso aqui é tomar o nome de Deus em vão. Porque as pessoas olham e falam, poxa, aquele cara ali é cristão. Quero ser cristão não. Né? Você está envergonhando o nome de Deus. Portadores do nome. É exigido um comportamento conveniente para a glória de Deus e para o nosso bem e de nosso próximo. Esse aqui é o último slide. O cristão é um nome dado ao seguidor de Cristo. Então você é chamado de cristão por quê? Porque você é um pequeno Cristo, né? Você é uma testemunha, você é um seguidor de Jesus. Então você já está portando o nome. Olha que responsabilidade, né? Fica até curvado. Caramba, que peso ter o nome de Deus em mim. Eu sou um cristão. Então, hoje em dia no Brasil todo mundo é cristão, né? 80% da população, grande parte pelo menos, se diz cristão, né? Mas não são cristãos, né? A maioria não é, com certeza, senão a gente não estava do jeito que está. Então, a gente tem que ter em mente que a palavra cristão, ela denota uma responsabilidade para nós. Quando você se diz, eu sou cristão, é muito forte. Eu sou um seguidor de Jesus. A pessoa vai olhar e falar, será? Vamos ver se é mesmo, né? Aí com o passar do tempo, a pessoa vê que não tem nada de Jesus na sua vida. Né? Aí não adianta mais, irmão, você não conseguir estabelecer uma ponte. Quando você quer pregar a pessoa fala, não quero ir para a tua igreja não, para ser assim, tá louco. Você fala, você é um ímpio, né? A pessoa às vezes é mais crente que você no comportamento. Você fala palavrão, você fala mal dos outros pelas costas, você fala palavras assim, duras demais, você tem o costume de fofocar, você é um fofoqueiro dos infernos. Não, de jeito nenhum, mano. Isso aqui não tem nada que você é um homem casado e fica falando da mulher do rapaz lá, que você não é, de jeito nenhum você é crente. Não é. Você fala, sua vida sempre é só reclamação, você só reclama da vida. Não quero isso aí. Esse Deus aí que você só reclama, não quero. É curioso, irmãos, o Abraham Kuyper vai falar uma coisa interessante. Os anjos, eles, no início, eles só louvavam a Deus, né? Quando tem aquela rebelião no Éden, melhor dizendo, a rebelião antes da criação dos homens, né? Antes do homem tomar o fruto, melhor dizendo, a rebelião dos anjos,
esse louvor aqui que vai acontecer? Os anjos que ficaram, eles continuam louvando, mas aqueles que saíram, aqueles que caíram, que se tornaram demônios, inverteu isso aqui, eles não louvam mais, eles não adoram mais. O que eles fazem? Eles praguejam, eles reclamam, né? Muitas vezes nós estamos parecidos mais com demônios do que com anjos, né? Só reclamamos das coisas. Nunca está bom, nada está bom, né? Hoje só tem, como o pastor diz, né? Hoje só tem pão com manteiga, louvado seja. Amanhã tem um requeijãozinho, louvado seja Deus, né? Não praqueje, dê sempre graças a Deus. Ser um cristão implica em ser um portador do nome de Cristo. Isso aqui foi o que eu disse. E o Senhor, olha que pesado, irmão. Vocês leram lá atrás no mandamento? Deixa eu voltar aqui, ó. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Cristão, é você. Meu Deus. Deus não vai nos tomar por inocentes no momento que nós estivermos diante dele, temos dado um mau testemunho a vida toda. Não vai nos tomar por inocentes. Muitas pessoas vão deixar de ser evangelizadas porque você negligenciou o testemunho, porque você não levou em consideração que ser um portador do nome é uma responsabilidade enorme, enorme, enorme. E por fim, eu gostaria de orar, e nós vamos assistir um vídeo na sequência, né? Antes de assistirmos o vídeo, eu queria explicar rapidamente. O reverendo Felipe Fontes, ele vai falar sobre as igrejas que possuem as paredes pretas, né? Tá muito na moda. Ele vai falar o porquê isso é um pouco difícil de ser aceito, tá? Ele vai trazer uma ilustração e depois eu complemento. Vamos orar para encerrarmos a transmissão. Senhor Deus, nós estamos diante de Ti, conscientes das nossas falhas, conscientes de quão limitados somos, mas também conscientes de quão grande é Seu amor. O Senhor que nos declara como justificados, o Senhor que nos declara como glorificados e até ressurretos diante de Ti. Nós aqui estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais e nós sabemos que nós não merecemos. Mas, Senhor, nos ajuda a caminhar em santidade e retidão, para que nós não venhamos a envergonhar o Seu nome, mas glorificar o Seu nome em tudo que façamos. Em nome de Jesus. Amém.